Olá, paz do Senhor Jesus, glórias a Deus, sou o pastor Rodrigo. Venho aqui no nome do Senhor Jesus Cristo compartilhar um versículo da palavra do Senhor que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 4. Aleluia, sou glórias a Deus. O título é Paulo responsabiliza Timóteo. Oh, glórias a Deus. E a palavra do Senhor diz assim, no versículo 3, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Paulo, ele, aleluia, sou glórias a Deus, ele exortando a Timóteo, aleluia, acerca do que iria acontecer, aleluia, sou glórias a Deus, nos tempos vindouros. Paulo, ele chama Timóteo e começa a explicar a ele acerca dos tempos que viria, tempos difíceis, tempos trabalhosos no meio da igreja do Senhor. E Paulo diz para Timóteo, aleluia, sou glória a Deus, responsabilizando ele para pegar em tempo e fora de tempo. Não importasse, aleluia, sou glória a Deus, o que estava acontecendo com ele, o que estava, aleluia, o que ele estava enfrentando. Não importava se ele estivesse enfermo ou faltando alguma coisa para si, mas que ele viesse pregar o evangelho em tempo e fora de tempo, na luta, na dor, no sofrimento, na peleja, na perseguição, mas que era para ele pregar o evangelho do Senhor, porque viria tempos difíceis, da onde, que o povo, eles não suportaria mais a sã doutrina do Senhor, e a amontoar para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E Paulo, ele falou, aleluias, há muitos anos atrás, a Timóteo, acerca dessas coisas, e nós estamos vivenciando isso hoje. As pessoas, elas não querem mais saber do verdadeiro evangelho de Cristo. Então começaram a se amontoar doutores conforme as suas próprias vontades, os seus próprios desejos. É isso que está acontecendo hoje no seio da igreja do Senhor, no evangelho hoje. Nós estamos observando que, aleluia, tem levantado homens. Eu falo homens no modo geral, não só homens, mas mulheres também, trazendo um evangelho sem qualidade nenhuma, totalmente diferente do evangelho do Senhor Jesus, totalmente diferente do evangelho, aleluia, que Jesus Cristo nos deixou e dos apóstolos do Senhor. Pessoas que, aleluia, estão distorcendo a verdadeira palavra do Senhor para buscar os seus próprios proveitos. E as pessoas, aleluias, elas deixou, aleluia, de meditar na palavra do Senhor para acreditar nesses evangelhos farrudos, evangelho de autoajuda, dizendo que não tem, pode viver da forma que está. Deus é amor, Ele só quer o coração. Isso é a mentira, isso é engano de Satanás. Eu venho aqui alertar você, aleluias, para meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, para não cair nesses enganos, nessas mentiras, nesses evangelhos de autoajuda, dizendo que tudo pode. Não precisa se preocupar, Deus está no controle, está na direção, é mentira. É preciso eu observar como eu estou diante do Senhor, para receber as promessas de Deus, feitas por Ele. Você sabe por que as pessoas estão morrendo hoje espiritualmente? É porque tem levantado teólogos de qualquer jeito, mudando a palavra do Senhor para trazer uma calmaria para as pessoas. Para você acreditar, aleluias, que a sua vida está correta diante do Senhor, que elas, aleluias, não precisam, aleluias, mudar nada. Que Deus recebe, é verdade.
Deus recebe sim da forma que está, mas é preciso ter mudança de caráter, ter mudança de consciência, que na casa do Senhor, aleluias, eu vivo de forma diferente. Não é da forma que eu vivia lá fora, na prostituição, no adultério, na fornicação, na bebida, no homossexualismo, nas drogas. Eu tenho que mudar, eu tenho que me autoavaliar e observar se, aleluias, ou glória a Deus, eu estou agradando o Senhor. Mas está se levantando doutores, como Paulo falou, diferente, conforme as suas próprias vontades, as pessoas estão levantando. E a gente tem visto em cada canto uma igreja, eu estou falando no modo geral, igreja para todo tipo, mas lá dentro o Espírito Santo do Senhor não habita, não está. Jesus, ele está lá fora, como ele está falando lá na igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Ele está batendo na porta, mas ninguém está ouvindo. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Ele continua batendo na porta, mas lá dentro não tem espaço para Jesus. Porque as pessoas permanecem da mesma forma que vivia um velho homem na velha criatura. Porque o evangelho que está sendo pregado, aleluias, não é o evangelho que cura, que liberta, que salva, mas sim um evangelho de autoajuda, de riquezas, de prosperidade. É por isso, aleluias, que a igreja do Senhor está passando por esse momento difícil. É porque o homem não está pregando o verdadeiro evangelho que foi ensinado pelos apóstolos, por Jesus Cristo. Eu te peço que compartilhe essa mensagem, para que pessoas venham compreender, aleluias, que é necessário ler a palavra do Senhor, para não cair em baboseiras, em engano, em mentira. Eu te convido a pregar a palavra do Senhor em tempo e fora de tempo, fazer uma obra de um evangelista. Não importa onde você esteja, não importa a sua luta, a sua dificuldade, a perseguição que você está enfrentando, mas pregue o evangelho genuíno. Doa quem doer, mas fale a verdade. É preciso falar a verdade para as pessoas saírem desse adultério, da fornicação. Você vai morrer, você vai para o inferno se permanecer dessa forma. Está vivendo uma tragédia, igrejas inclusivas, homens com homem, mulher com mulher. E aonde se viu isso? Isso é de Satanás, é abominação ao Senhor. Paulo falou sobre essas coisas em Romanos capítulo 1, versículo 18 a seguir. Você vai ver lá o que ele fala acerca dessas coisas. Isso é horrendo aos olhos do Senhor. Isso é abominação diante do Senhor. É homens, aleluia, glória a Deus, deixando suas famílias e casando de novo nas práticas do adultério e dizendo que Deus está no negócio. É mentira. Aleluia. É preciso levantar homens e mulheres diferentes. Jesus está voltando. E muitas pessoas estão descendo para o abismo. E muitos pastores, líderes são culpados. Porque não quer pregar a verdade. Dizendo que Jesus, ele é amor. Ele é amor sim, mas é justiça. Ele é justo. E ele não conforma com a injustiça. Eu quero dizer para você que fica aí sugando as ovelhas, arrancando a lã dela, mentindo para elas, com essas revelações de mentira, de engano, que Deus não está nesses negócios de revelação, de chave de carro, de CPF. Ele não está nesse negócio. É mentira de Satanás. Vai se converter.
vai ensinar o verdadeiro evangelho, porque quando chegar o dia do Senhor na tua vida, você vai dar conta dessas pessoas que você está levando para o inferno junto com você. Você pode ter certeza que você vai dar conta. Então toma vergonha na cara e se arrepende enquanto é tempo e prega a verdade. Viva a verdade do Senhor na tua vida. Porque as pessoas estão morrendo espiritualmente. Aleluias. Paulo exorta Timóteo. Ele responsabiliza ele para pregar em tempo e fora de tempo. Não importava a perseguição que estava vindo sobre ele, a luta que estava vindo sobre ele. Não importava como ele estava vivendo, mas era para ele pregar em tempo e fora de tempo e fazer a obra de um evangelista. É pregar o evangelho do Senhor. Não é sentar numa cadeira e ficar lá sentado, mas sim sair para fora e resgatar almas que estão necessitadas. Falar que Jesus cura, que Ele salva, e que Ele batiza, e que Ele leva para os céus. Que Ele ainda faz isso hoje. Jesus é o mesmo de ontem, e Ele é o mesmo de hoje. Ele não mudou. Ele está sempre lá, do mesmo jeito. Deus é o mesmo. Você é que mudou. Você deixou de fazer a vontade do Senhor para fazer sua própria vontade. Você é que está enganando as pessoas, seu fraudulento, seu mercenário. As pessoas estão morrendo por causa de ti, porque está enganando elas com esse tapete ungido, flor ungida, água ungida, óleo ungido. Para que isso? Isso é mentira, isso é heresia. Isso não é de Deus. De Deus é a palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. É disso. Mostra o evangelho às pessoas. Não importa se vai doer, se vai gemer, mas aperta a ferida para sair o carnegão, para cicatrizar e sarar. Porque as pessoas precisam ouvir a verdade. Elas precisam ouvir a verdade para sair do segundo casamento, do terceiro casamento. Para sair da fornicação, da prostituição, para sair do homossexualismo. Elas precisam ouvir a verdade. E você foi chamado para isso. Foi para pregar a verdade do Senhor. Não foi para mentir. Não foi para distorcer o evangelho do Senhor. É Paulo que falou isso. Aleluia, sou glória a Deus. E eu estou te falando neste momento. Pregue o evangelho do Senhor. Deixa ficar com a cara feia. Deixa doer. Mas é melhor doer aqui do que doer no inferno. Ele existe. Esses teólogos que estão se levantando aí dizendo que não existe o inferno, cuidado, viu? Para de seguir ele na rede social e de usufruir das mensagens dele. Vai para a Bíblia que você vai ver se existe ou não. E está lá preparado para Satanás e os teus anjos e para aqueles que desobedecem à vontade do Senhor. E que Deus abençoe você, a tua casa, a tua família. E que você venha ler a palavra do Senhor e não cair nas armadilhas de Satanás. Porque estão aí muitos sendo usados por Satanás, fazendo uma obra de engano, de mentira. E se você possa compartilhar essa mensagem, deixar o like, viu? Ajuda esse canal, o intuito é semear a palavra de Deus. É simples, mas é de bom grado. E que Deus abençoe.